Voltamos à conjuntura aqui pela TV Marca 925 da NET, nessa entrevista que damos continuidade com o cientista político Eduardo Magalhães. Professor Eduardo, qual o papel reservado ao presidente Lula, que ainda é a maior estrela do PT, se não for hoje a única, para o futuro? Olha, esse é outro grande problema do PT, não é? Essa nova posição, ou aparente nova posição do PSDB, de não lutar pelo impeachment do presidente Lula nesse momento, da presidente Dilma nesse momento, ela é uma reprodução do que aconteceu em 2005, quando do mensalão, em que haveria possibilidades de uma tentativa de um processo de impeachment contra o presidente Lula, que o PSDB optou por deixar que houvesse um desgaste muito grande do presidente Lula e ele perdesse a eleição em 2006, o que não aconteceu. A situação do presidente Lula é muito delicada. Primeiro que não há como você impedir permanentemente que ele tenha algum envolvimento, tanto como mensalão, como esse problema do Lava Jato. É impossível. E o que aconteceu com o Lula, como ele saiu da presidência com uma aprovação gigantesca e uma popularidade quase infinita, você tem uma situação extremamente delicada, porque o Lula, como intocável, tudo que havia de ruim no primeiro governo do presidente Lula desapareceu. E no segundo governo foi tudo perfeito. A situação mundial, da economia mundial, só favorecia esse fortalecimento muito grande do Lula. Mas, professor Eduardo, falando em Lula, mais uma vez, ele terá força em 2018 de ser ainda um grande nome do PT, como potencial candidato a presidente da República? Eu acho muito difícil. E eu acho até impossível que ele consiga se manter incólume em todos esses escândalos que estão sendo vividos pelo PT, porque o PT é sinônimo de Luiz Inácio Lula da Silva. O PT, o coração e a alma do PT é o Lula. E o PT está sangrando numa situação que dificilmente ele vai se recuperar. Eu vejo o PT no mesmo caminho que eu vi o PFL, ou a Arena, que foi evoluindo para PFL, PDS, e PP desapareceu. A mesma coisa vai acontecer com o PT. Porque não existe mais lugar para os partidos ideológicos. Não há mais lugar nesse momento do mundo, na conjuntura mundial. E o presidente Lula representava o interesse do trabalhador. A história do Lula é identificada com o sindicalismo de resultados, que ele teve grande sucesso. E agora, na situação, a mais difícil possível é que essa submissão da presidente Dilma ao presidente Lula foi muito ruim para o país, mas foi muito ruim ainda mais para o presidente Lula, porque ele abandonou a Dilma. Ele faz comentários como se a Dilma fosse uma pessoa que não fosse parte do seu partido, que tivesse sido escolhida a sua imagem e semelhança para ser presidente da República. E ele é responsável, você é responsável por aqueles pelos quais você se deixa tocar. Ele é responsável pela presidência. E qual é, professor Eduardo, a opção do PT ao Lula? Se o Lula não for viável em 2018, qual seria o nome do PT? Nesse momento o PT não tem um nome só para ter a chance de disputar uma eleição com a oportunidade de ganhar em 2018. A não ser o Lula. E veja bem, é quase impossível para o PT recuperar o seu prestígio, a sua força, com as condições que nós vivemos no mundo nesse momento. A situação do Brasil é muito grave. E o que determina o sucesso de uma administração, o principal fator que determina o sucesso, se chama economia. E a economia brasileira está em frangalhos. A situação econômica do Brasil é ao ponto de fazer com que o Brasil caia dessa posição entre as maiores economias do mundo e passe a ser um país
em desenvolvimento, apenas uma economia em desenvolvimento, como era 50 anos atrás. Deixar de ser emergente. Deixar de ser emergente. A situação é tão grave que nós podemos ser isso. E aí, a liderança do Lula já não é o tipo de liderança para abrir novos horizontes para uma economia que, durante o seu mandato e o mandato da sua escolhida, foi capaz de colocar o Brasil dentro dessa constelação de países em desenvolvimento do mundo inteiro. Então, a situação do PT, ela é gravíssima, porque o partido perdeu a sua identidade, perdeu a sua personalidade de um partido com objetivos muito claros. Se você se lembrar do PT da década de 80, se lembrar da campanha de Lula de 89, esse é outro PT, é um PT que se desfez, né, como que tudo que é sólido se desmancha no ar. A mesma coisa aconteceu com o PT. Na sua avaliação, professor, se o presidente da República tivesse sido Aécio Neves, do PSDB, a situação hoje estaria diferente ou essa bomba estouraria também no colo do Aécio? Estouraria do mesmo jeito, porque houve uma transformação da realidade brasileira para uma coisa que era completamente artificial. Os dados eram maquiados, as informações não coincidiam com a realidade, os negócios não eram, a gente não tinha conhecimento, a transparência do governo, as relações de trabalho, as relações internacionais, os acordos, os contratos, as relações com os países mais amigos, tudo isso passou a ser uma coisa muito falsa. E o Aécio teria que herdar ter essa herança maldita, que seria extremamente difícil. Obviamente, ele optaria por caminhos diferentes do que foram escolhidos pela presidente Dilma. E como explicar, professor, que o PT tenha preparado, digamos assim, essa bomba de efeito retardado para ele próprio? Ele não preparou. O PT preparou essa bomba para ganhar a eleição. Sim, mas ganhando, iria administrar. Mas você sempre tem na sua maneira de ver as formas para eliminar os problemas que poderão surgir. Mas o elemento básico era que você tinha que ganhar a eleição. Se você não ganhar a eleição, você não vai resolver nada. Mas se você ganhar a eleição, você pode tomar uma série de medidas que poderão facilitar para que o país reencontre os caminhos de desenvolvimento e progresso. Isso não aconteceu, até porque, e aí eu não entendo, com a eleição da presidente Dilma, e com a história da presidente Dilma, de uma mulher extremamente disposta, incisiva, a gerentona, como era tratada pelo presidente Dilma, ela não tivesse a coragem de ir para um enfrentamento com o povo brasileiro. Ela foi eleita pelo povo brasileiro, pelo eleitor brasileiro, que dentro do primeiro momento em que as coisas começaram a se tornar conhecidas de todos, ela tinha que assumir. Há problemas, esses problemas existiram, houve erros dos meus auxiliares e nós vamos corrigi-los. Agora, não tem como corrigir mais. Não tem, e o pior, Flávio, não tem como corrigir e nós temos ainda 3 anos e meio de governo. E a não ser que você tenha um processo de impeachment, você vai ter uma presidente fragilizada, com um Congresso Nacional que vive na base de negociações, não tem um partido, os maiores partidos são pequenos. Você tem 513 deputados federais, você não tem nenhum partido com 100 membros. Professor, fala em impeachment. A essa altura, o impeachment parece uma coisa descartável, pelo menos no momento atual. Acho. Inclusive, o PSDB recuou. Uma parte do PSDB queria o impeachment, essa parte se submeteu à parte majoritária, que terminou optando por não tratar de impeachment agora. E sem esse caminho do impeachment, qual é a opção? Não, só tem esse caminho do impeachment, porque o caminho da revolução não tem como se ganhar. Até por isso. Sim, mas se o PSDB, que é o maior partido de oposição... Mas o partido, mas veja bem, quem vai bancar isso? Mas o PSDB já tomou as providências contratando um escritório de advocacia para dar um parecer sobre... Mas a recomendação foi de não... Não, nesse momento. Mas que entrar com um processo por outros tipos de crime, que não são os crimes de responsabilidade, mas que poderão eventualmente se transformar em crime de responsabilidade. Então o partido vai agir de uma forma cautelosa
em vez de entrar com um processo de impeachment, porque aí você tem um problema legal muito grande, que os crimes foram cometidos em outro governo. Quando você tem, não houve uma transferência de governo, nem uma continuação de governo. O primeiro mandato da presidente Dilma, ele não tem nada a ver com o segundo mandato. Então você ia criar jurisprudência nova, que poderia ser muito mais difícil. E aí complica mais a situação do Brasil, em que a necessidade de uma emergência de grandes lideranças nacionais, isso seja indispensável. Não lideranças do tipo que estão aparecendo nesse momento, mas lideranças capazes de dar juízo ao Brasil, de transformar o Brasil nesse país que tem um grande potencial de ser uma grande nação do futuro. Ou seja, estamos precisando de uma referência política. Nós estamos precisando de uma referência política. Ok, professor. Muito obrigado, então, ao professor Eduardo Magalhães pela sua participação aqui nessa edição de Conjuntura pela TV Mar, canal 25 da NET. Muito obrigado a você, telespectador, pela sua audiência.